Olá! Como fazer-nos entender quando explicamos sobre o Espírito Santo de Deus atuando na igreja? Aliás, quem é o Espírito Santo realmente e como ele atua na igreja? Os dons do Espírito Santo na igreja continuam? Sim, mas como explicar isso de maneira mais clara, bíblica, sem exageros? É isso que explica a nossa matéria Doutrinas Paracletológicas. Essa matéria faz parte do nosso curso de pós-graduação livre Lato Sensu em Teologia Cristã, que também serve como um curso de aperfeiçoamento em Teologia Cristã para quem não tem graduação, tá bom? Para quem tem graduação, é como pós-graduação livre Lato Sensu. Ora, aqui nós vamos auxiliar você a melhor entender esta matéria para que possa passá-la aos seus ouvintes, aos seus alunos. Aí nós dividimos essa matéria aqui em 4 importantes tópicos. No primeiro tópico, vamos falar sobre a acusação e a defesa ao movimento pentecostal. Existem acusações? Existem. Existem muitas acusações porque existem muitos exageros. Aí nós vamos ver o que falaram de forma negativa sobre o movimento pentecostal. Mas existe também a defesa, porque na verdade não é por causa de alguns exageros que nós vamos apagar o movimento pentecostal. A Bíblia nos serve como juiz desta grande discussão. Isso nós vamos tratar no primeiro tópico. Já no segundo, nós vamos falar sobre o dom de línguas não cessou. Existe a grande controvérsia entre os cessacionistas e os continuistas. Os cessacionistas acreditam que cessou porque serviu apenas para o tempo apostólico. Muitos cessacionistas acreditam que os dons serviram só para aquele período. Os continuistas, que é o caso de nossa escola, dizem não. Continua-se e tem provas bíblicas e históricas de que os dons continuam, inclusive o dom de línguas. O que nós precisamos é regulá-los. O que nós não devemos deixar é a bagunça que nós encontramos aí nas pessoas que se dizem dotadas, mas que na verdade são descontroladas. Existem então os falsos conceitos sobre o dom de línguas, que aqui nós vamos comentar sobre eles e vamos mostrar, sim, esclarecer eles. Existe os falsos, sim, mas existe o dom de línguas verdadeiro. Na verdade, o que é o dom de línguas? Nós vamos explicar aqui. O dom de línguas, nós vamos mostrar aqui, provar, biblicamente, historicamente, ele é para hoje também. E qual é a evidência física do dom de línguas? É falar em outras línguas. Mas como falar? E quando não falar também? Qual é a evidência também comportamental do dom de línguas? Porque se eu recebi um dom sobrenatural, espera-se que eu enxergue esse dom como algo sobrenatural, que faça com que eu também tenha comportamentos diferenciados. Isso tudo no tópico número 2, que é o dom de línguas não cessou. E aí nós vamos falar um pouco no tópico 3 sobre a utilidade e o propósito do dom de línguas hoje. Ele é útil hoje? Tem propósito para os dias de hoje? Sim, utilidade e propósito prático na igreja. Também existe uma pergunta dentro desse assunto, que é: qual deve ser a atitude da igreja atual quanto ao dom de línguas? À vontade, do jeito que quer, na hora que quer? Ou existe, sim, critérios bíblicos? A Bíblia fala que deve ser com ordem e com decência. O que é isto? Então, vamos mostrar também aqui, dentro desse tópico, que existe a historicidade do dom de línguas. A história prova, desde lá de Atos dos Apóstolos até os dias de hoje, que ele não cessou. Então, o continuismo é sim bíblico. Além de bíblico, é histórico, mas principalmente, basilarmente, ele é bíblico. E isso nos levará ao quarto tópico, que fala sobre os dons do Espírito Santo atualmente. Como eles são usados na igreja na nossa atualidade.
E aí nós vamos aqui responder uma pergunta importante. O que são os dons do Espírito, na verdade? O que são eles? São capacidades naturais? São capacidades só para algumas pessoas muito santas, muito especiais para Deus? Ou não? Mas o dotado não tem que ter uma vida de santidade? Vamos tratar disso. Vamos falar também sobre os falsos conceitos quanto aos dons do Espírito Santo. Dom é só para os queridinhos. Na verdade, dom é só para o tempo apostólico. Não, não. Dom são conceitos errados que nós vamos corrigir aqui e fechar falando sobre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Não adianta uma igreja cheia de dons, mas que não tenha o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, como base. Senão a igreja não vai ter autoridade, porque não tem caráter, é uma igreja sem caráter. Dons não dão caráter. Na verdade, é o fruto do Espírito que traz caráter cristão para a igreja. Mas essa igreja de caráter, ela também busca os dons do Espírito Santo. Faça essa matéria, vamos entender melhor a importância do Espírito Santo trazendo os dons para a igreja de hoje.